Olá, amigos que acompanham as redes sociais do Jornal Preto no Branco e também a edição impressa. A entrevista desta semana traz o diretor-geral do Hospital Universitário, Rafael Muniz de Oliveira. Vai falar sobre vários assuntos, mas a gente começa perguntando para você, Rafael. O Hospital Universitário é uma referência na saúde em toda a região oeste, passam por aqui milhares de pessoas todos os meses. Como que é para você conseguir fazer com que funcione perfeitamente o hospital? É muita dedicação, né? A gente começa aí já na gestão ali em 2020 pensando em corrigir vários problemas que a gente pegou da gestão anterior e fomos pegos de surpresa aí pelo Covid em março. Conseguimos passar por um período muito turbulento, sem grandes problemas, mas eu falo que a gente consegue manter o hospital funcionando com muita dedicação, não só minha, lógico, mas de toda a equipe que veio junto com a gente, de trabalhar independente de horário, independente se a gente está aqui no hospital ou não, a gente continua trabalhando da nossa casa, porque o hospital funciona 24 horas e a dedicação dessa equipe eu tenho que agradecer demais, porque todos eles são muito bem, muito aplicados em relação ao trabalho. A equipe multidisciplinar também, que faz assistência ao paciente, é uma equipe que entende bem qual é o lado do paciente, que ele vem para nós aqui porque ele precisa de um atendimento, precisa de um cuidado e ele tem que ser bem tratado aqui como em qualquer outro lugar. Em quais áreas, além da maternidade, o HU, o Hospital Universitário, é referência na região? Para toda a alta complexidade, ele é de referência para a macro-região. Então, envolve as 5 regionais aqui da nossa macro-região, né? A 8ª, a 7ª, a 9ª, a 10ª e a 20ª regional. Compreende em torno de 94 municípios, são quase 2 milhões de habitantes. Então, para alta complexidade em cardiologia, vascular, neurologia, ortopedia, a gente é referência para essa macro-região e todas as demais especialidades, e não só a alta complexidade, mas a média complexidade também, a gente é referência para todos os municípios aqui da nossa regional. Então, é uma população grande a ser atendida, às vezes a gente atende pacientes até além da nossa macro-regional, por conta da procura desse paciente, e a central de regulação, às vezes, ela expande a busca para a regulação master, né, que é centralizada em Curitiba, e ela encontra o leito no local mais próximo. Então, às vezes, por exemplo, Guaíra não faz parte da nossa regional, a gente acaba da nossa macro-região, mas a gente acaba recebendo pacientes de Guaíra por conta dessa ampliação da busca da master regulação e direciona os pacientes para onde for melhor atendido. Lá no início da pandemia, o hospital passava por problema de pagamento até de falta de material, né? E é lógico que o trabalho dobrou com o início da pandemia. Como que foi driblado esse problema? No início da gestão, a gente assumiu ali, tínhamos 7 dias de estoque no almoxarifado e CAF, né, a Central de Abastecimento Farmacêutico. Estávamos também com 4 meses de médicos atrasados. E aí a gente já entrou pensando na missão de solucionar isso, né? Regularizar o pagamento médico, regularizar o estoque para pelo menos 60 dias, que é um período tranquilo de você trabalhar no hospital, porque você consegue ir prevendo e trabalhando a médio e longo prazo num planejamento interessante em relação a compras de materiais, preços, não fazer compra emergencial e fazer as licitações no tempo certo. Mesmo com a pandemia, a gente, com muita parceria da Secretaria do Estado de Saúde, também um auxílio grande ali do reitor, magnífico Alexandre Weber, nós conseguimos fazer uma compra emergencial já no começo de janeiro e trabalhar com estoque de 30 dias. Fomos trabalhando financeiro com a Secretaria do Estado de Saúde, conseguimos regularizar o pagamento dos médicos em agosto, mais ou menos, de 2020. Então, 8 meses de gestão, a gente conseguiu regularizar os 4 meses de atraso que havia dos médicos. E também, até o fim do ano, a gente conseguiu regularizar o estoque para trabalhar com 60 dias de estoque. Foi um desafio grande, não só de gestão, mas também de muita compreensão e muito diálogo dos órgãos externos, como eu falei, da Secretaria de Estado da Saúde e da Reitoria, para a gente conseguir regularizar tudo isso. Desde então, a gente vem trabalhando, pagando os médicos todos em dia, então passou um mês, no outro mês eles recebem. E hoje a gente pode falar que o nosso estoque entre CAF e Almox está girando quase 90 dias de estoque. Então saímos de 7 dias para 3 meses de estoque. É satisfatório olhar para trás e ver que o trabalho de todo mundo, na verdade, foi muito bem feito e a gente conseguiu regularizar essas situações que era uma preocupação latente, assim, porque você atender o paciente à beira do leito e ainda ficar preocupado se vai ter ou não o material que você precisa para atender é uma situação muito crítica.
E aí a gente conseguiu fazer todo um trabalho aí para conseguir regularizar isso aí. Quer dizer, então a pandemia acabou se tornando uma solução para o pagamento, as verbas começaram a vir mais regulares? Na verdade, junto à pandemia também houve um aumento de gasto, né? Eu acredito que a pandemia foi benéfica no sentido de demonstrar a importância do Hospital Universitário de Cascavel, que respondeu à altura quando a Secretaria de Estado de Saúde foi pedindo a abertura de leitos gradativamente. A gente sempre foi respondendo: olha, a gente consegue abrir, mas a gente precisa disso, a gente consegue abrir, mas a gente precisa disso. E eles também responderam muito rapidamente, né? O Beto Preto fez um trabalho excepcional aí durante a pandemia, responderam muito rapidamente no que o hospital precisava para a abertura e manutenção desses leitos. Então, um dos benefícios da pandemia não é que a verba veio mais fácil, mas o reconhecimento do Hospital Universitário como um hospital de referência, não só para todas essas outras especialidades, mas também se tornou uma referência para a Covid. Chegamos a 70 leitos de terapia intensiva, saímos de 14 e partimos para 89. Eram 19 terapia intensiva adulto normal e mais os 70 de terapia intensiva adulto Covid. Além de ter mantido a UTI NEL com 10 leitos, a UTI pediátrica com 5 leitos, a gente conseguiu essa ampliação significativa e deu uma vazão muito boa para os pacientes de Covid. Apesar de algumas perdas que nós tivemos, a nossa taxa de mortalidade foi uma das menores do estado, a menor de Cascavel. Então é sinônimo do trabalho bem feito de toda a equipe, né? Como está a questão dos leitos hoje no Hospital Universitário? Hoje a gente está com 263 leitos ativos. Um pouco que a pandemia trouxe também, não só ao Hospital Universitário, mas à região oeste do Paraná, foram credenciamentos desses leitos de UTI que foram criados naquele momento emergencialmente. Houve o credenciamento do Ministério da Saúde de vários leitos aqui na nossa região e dentro do Hospital Universitário houve o credenciamento de mais 26 leitos de terapia intensiva. Então, quando a gente assumiu a gestão, a gente tinha 14 leitos credenciados, hoje a gente está com 40 leitos credenciados. É quase o triplo, né, de leitos para uma situação que era visível, a falta de leito de terapia intensiva, principalmente quando surgiu a pandemia, se observou essa deficiência de leitos de terapia intensiva na região oeste. É um ganho para toda a região. Mesmo assim, esses leitos hoje estão lotados, né? Então, são só que dentro do Hospital Universitário, os 40 leitos de terapia intensiva estão lotados e ainda a gente tem mais ou menos tem ficado nas últimas 4 semanas com uma média de 5 pacientes na sala de emergência ainda, aguardando também um leito de terapia intensiva. Esses leitos continuam credenciados pelo SUS? Os 40 leitos continuam credenciados pelo SUS. Os 3 leitos de atendimento emergencial na sala de emergência, eles não são leitos de UTI, são box para estabilização do paciente. Depois da estabilização, esse paciente deveria ser transferido ou para a enfermaria, se for o caso de não precisar de terapia intensiva, mas se ele precisar de terapia intensiva, ele deveria ir para uma UTI. E às vezes nem sempre a gente consegue essa vaga de imediato. A gente consegue quando surge alguma alta na UTI, daí a gente consegue tirar da emergência e colocar numa unidade de terapia intensiva. Rafael, e a ala de queimado, ela foi utilizada, está sendo utilizada ainda para leitos? Pode-se dizer que a ala de queimados é um projeto que já fica para mais tarde ou nem passa pela cabeça continuar esse projeto de implantar a ala de queimados aqui em Cascavel, no Araújo? Não, eu acho que continua na nossa mentalidade de implantar a ala de queimados aqui em Cascavel, mas a longo prazo. De imediato agora, o que a gente tem de plano foi utilizada para a Covid e o que a gente começou a observar, a redução de Covid, fizemos um estudo do que seria necessário para a população, na verdade, não é uma necessidade do hospital. E o que mais a gente observou foi a fila de cirurgias eletivas, que ela ficou estacionada aí por quase 20 meses, que houve a suspensão das cirurgias eletivas para o atendimento do Covid, e aí a fila ela já era grande e ela aumentou ainda mais. E aí a nossa ideia seria montar um centro de cirurgias programadas ali para dar vazão nessas filas de eletiva, tentar reduzir ao máximo o tempo de espera dos pacientes, que na minha cabeça, em torno de 3 meses seria normal um paciente esperar para uma cirurgia eletiva. Só que infelizmente hoje a gente tem paciente que espera 5, 6 anos para fazer a sua cirurgia e acaba tendo uma qualidade de vida muito ruim durante todo esse período, acaba sobrecarregando o sistema de urgência e emergência, porque o paciente, por exemplo, que precisa retirar a vesícula, né, uma colecistectomia, ele vive tendo crises de dores. E se ele não consegue realizar essa cirurgia eletiva de colecistectomia, ele acaba indo para a unidade de pronto atendimento a cada 4, 5 meses por conta das dores causadas pelas pedras na vesícula. E isso é uma situação que, resolvendo o problema das eletivas que sobrecarregam o sistema de urgência e emergência, a gente vai melhorar, inclusive, a evasão dos pacientes, né, das UPAs, do nosso pronto-socorro, resolvendo o problema antecipadamente da população que precisa de cirurgia. Essas cirurgias eletivas ficaram represadas durante a pandemia, estão sendo agora
feitas? Elas estão sendo retomadas, nós estamos com leitos dentro do hospital, né, admitindo pacientes de cirurgia eletiva, realizando essas cirurgias, mas nós temos aí em torno de 149 AIHs, que são as autorizações de internamento hospitalar, de eletivas por mês. Numa esfera de 1.400 AIHs, as outras 1.200, por exemplo, elas acabam sendo AIHs de urgência e emergência. A nossa ideia com a criação do Centro de Cirurgia Programada é colocar uma vazão maior do que as 149 que eu já tenho em contrato aqui com a Secretaria de Estado de Saúde. Por conta disso, a gente fez a inscrição no Opera Paraná, saiu o resultado agora, mais ou menos 2 milhões de reais seriam destinados para a gente cumprir essas cirurgias eletivas e ainda tem um saldo que ficou do Opera Paraná para a região oeste, que a gente vai fazer um estudo se a gente consegue absorver esse saldo de cirurgias também, que são de aparelho digestivo, ortopedia, otorrinolaringologia, e aí a gente está fazendo o estudo agora, ver se a gente consegue absorver também esse saldo que ficou para a região oeste. Qual é a média de atendimento mensal do HU? Olha, de cirurgias, por exemplo, a gente tem feito em torno de 500, 450 cirurgias mês no centro cirúrgico, mais 400, de 350 a 400 partos no centro obstétrico, sejam eles cesáreas ou partos normais, e o pronto-socorro passa de 1.000 atendimentos por mês. É uma demanda muito grande, e sem contar os atendimentos do centro obstétrico, que também é porta aberta para emergências obstétricas. As pacientes não vêm para cá só para ganhar o bebê, mas se ela está com dor, algum sangramento, uma contração inesperada antes do tempo, ela também tem a porta aberta aqui no nosso centro obstétrico, e o número de atendimentos no centro obstétrico também é muito grande. Com relação ao número de funcionários, é o ideal? Falta ainda? Número de leitos também? A gente está, assim, com o número de leitos, nós infelizmente não temos mais espaço físico para ampliação. A médio prazo a gente espera que a maternidade fique pronta, né, a nova ala materna infantil, e aí a gente consiga destinar espaços internos aqui do hospital para ampliação de leitos gerais, não de maternidade. E o número de funcionários, a princípio, nesse momento, para o quantitativo de leitos que nós temos, ele está adequado. O que a gente precisa estudar, e já abrimos esse diálogo com o governo do estado, é o quanto de servidores nós temos efetivos e o quanto de servidores nós temos terceirizados, via chamamento público ou via processo seletivo simplificado, porque essa rotatividade de funcionários ela traz um certo prejuízo ao atendimento. Quando a gente começa a treinar o funcionário novo que entrou de novo, e o funcionário efetivo ele traz mais qualidade no atendimento, né? Ele permanece no hospital com um plano de carreiras interessante, então ele não é convocado por outros hospitais privados e acabam abandonando aqui o hospital universitário. E isso, com certeza, a permanência do profissional aqui, ela traz essa qualidade melhor para o atendimento ao paciente. Com relação aos leitos da maternidade, tem um número já aproximado de quantos serão? Nós temos ali em torno de 36 leitos de enfermaria na maternidade, né? Nós vamos sair de 10 leitos de UCI aqui para 24 leitos de UCI lá, que é a unidade de cuidados intermediários neonatal. Quando o paciente recebe alta da UTI e precisa ganhar peso, por exemplo, da UTI neonatal, ele vai para UCI, que é o cuidado intermediário. Ou o bebê que nasce precisa de um tratamento, ou às vezes nasce com alguma infecção, precisa fazer um antibiótico de 7 dias, ele não ficaria no alojamento conjunto da maternidade, ficaria no leito de unidade de cuidados intermediários. E a UTI neonatal, hoje ela também tem 10 leitos, lá iria para em torno de 22 leitos, então mais do que dobraria a capacidade de UTI neonatal e unidade de cuidados intermediários neonatal. Isso sem contar a ampliação do centro obstétrico. Hoje a gente tem espaço aqui para atender 14 pacientes, lá será um espaço para atender mais de 24 pacientes, com espaço de leito de parto normal humanizado, salas cirúrgicas adequadas, um ambiente totalmente voltado para a maternidade e para o bebê que está recém-nascido. Tem alguma previsão para entrada em funcionamento e para implantação? A gente espera acabar o processo licitatório ainda nesse primeiro semestre, e em torno de 1 ano, mais ou menos, de obra, é a previsão do Departamento de Planejamento Físico da Universidade que essa obra seja finalizada. Então a gente tem aí mais ou menos 1 ano e meio para conseguir colocar em funcionamento não, o prédio pronto. Aí, claro, com tantas ampliações, a gente vai precisar também de ampliação de RH, aquisição de novos equipamentos, mas tudo isso durante o processo de construção a gente já vai conversar também com o governo do estado para ver quais são as perspectivas que eles têm em relação a essa unidade. Rafael, alguns dias uma criança precisou ficar aguardando aí uma ambulância para o SAMU por causa da falta de leito. Como que ocorreu esse problema? É o que eu digo na sala de emergência, né? Nós estávamos com todos os leitos de terapia intensiva lotados, não
não só os adultos, mas os pediátricos também. A nossa UTI pediátrica, mesmo tendo apenas 5 leitos credenciados, nós colocamos o 6º leito para funcionamento, porque nós observamos um crescimento muito grande de internamento de crianças nesse último mês, principalmente. E aí essa criança, quando foi direcionada pelo SAMU, o SAMU foi informado, olha, nós não temos vaga de UTI, não temos vaga de UTI pediátrica, a nossa sala de emergência está com 6 pacientes, não cabe mais nenhum aqui dentro. Mesmo assim, a criança foi encaminhada para nós. Quando a criança chegou na porta, a gente precisou procurar um espaço para colocar ela. E enquanto não há espaço dentro do hospital, a gente entende que dentro de uma unidade de suporte avançado do SAMU, ela está bem assistida, com médico, enfermeiro, respirador, bomba de infusão, medicamento. Caso não houvesse medicamento, o hospital forneceria medicamento também ao SAMU. O que nós pedimos à ambulância do SAMU foi um pouco de paciência para a gente alocar essa criança em algum espaço. O que nós fizemos durante esse período foi dar uma alta precoce da UTI neonatal e transferir essa criança para a unidade de cuidados intermediários. A criança que chegou e estava entubada na ambulância do SAMU, ela tinha 3 meses e 29 dias. A UTI neonatal, preconizado pela Anvisa, é que ela receba pacientes de até 29 dias só. Então, a partir do 30º dia de nascimento, esse paciente, essa criança, deveria ir para uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Só que a gente optou, mesmo com a idade ultrapassada, que ela fosse melhor assistida dentro da unidade de terapia intensiva neonatal. Então, nós tiramos esse paciente que estava um pouco melhor da NEL, colocamos na UCI e puxamos essa criança da ambulância do SAMU para a unidade de terapia intensiva neonatal. O problema é que todo esse trâmite de tirar a criança, limpar o leito, isso não é uma coisa imediata, não é rápida. E a gente acreditou que a criança não seria encaminhada para nós, dada a informação que nós tínhamos que não havia espaço para colocar essa criança no pronto-socorro. E o pronto-socorro, movimentado principalmente no fim de semana, que é o período em que as pessoas saem mais de casa, com confusão de acidentes, é um problema sério isso? É um problema sério que já começa na quinta, né? Quinta, sexta, sábado e quase domingo é o maior caos no pronto-socorro, né? Eu tenho comentado com os amigos assim, que tem perguntado qual é o motivo. Eu falei que o pessoal ficou fechado, eu acho que 2 anos em casa por conta da pandemia, e agora que saíram para o trânsito, saíram muito irresponsáveis. Então, dirigindo em alta velocidade, a gente observa que dentro da cidade de Cascavel, cada vez acidentes mais graves, envolvendo mais vítimas graves, e os encaminhamentos, infelizmente, é a porta de entrada do pronto-socorro. E aí a gente recebe pacientes vítimas de trauma do trânsito urbano, violência urbana, que tiro, faca, e também das violências de trânsito na rodovia. Todos esses pacientes, nós somos referência e acaba superlotando a nossa sala de emergência, onde a gente recebe o paciente grave, entubado e precisa realizar uma cirurgia de emergência. É o nosso centro cirúrgico que realiza. E também no corredor do pronto-socorro a gente observa um crescimento maior desses pacientes, que são os traumas mais leves, com fraturas mais leves, mas precisam ocupar uma vaga no corredor do pronto-socorro. Onde a gente tem hoje um espaço para atender 21 pacientes, a semana retrasada a gente chegou a 92 pacientes. Então é uma lotação muito acima da capacidade do que o hospital tem para atender. Em torno de 70% desses pacientes são vítimas de trauma, seja de trânsito ou seja da violência urbana que eu já comentei, e infelizmente a irresponsabilidade da população, porque são acidentes evitáveis, acaba ocasionando essa superlotação. Rafael, quero agradecer a tua gentileza de atender o Jornal Preto no Branco e, lógico, a gente está sempre à disposição para o Hospital Universitário, né, fazer aí o uso, né, do nosso jornal impresso e também do nosso portal. Obrigado. Eu que agradeço. O Preto no Branco é uma referência para a gente acompanhar, mesmo no site ou na via impressa. Agradeço o espaço por o Hospital Universitário se manifestar e o carinho que vocês têm com a gente. Muito obrigado.